Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. A NTT endurece regras contra irregularidades no transporte interestadual, cria escada de punições até cassação do TAR. Resolução número 6074 de 2025 estabelece um modelo mais responsivo de fiscalização, amplia o uso de medidas administrativas imediatas, retenção, transbordo, recolhimento e interdição e coloca o combate ao transporte clandestino. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta, vinheta! A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou a resolução ANTT número 6074 de 17 de dezembro de 2025, que reorganiza de forma abrangente, didática e operacional o regime de sanções e medidas administrativas voltado ao serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros sob autorização, o TAR. Na prática, a norma cria um manual de consequência para o setor. Ela deixa mais claro o que é infração, como a fiscalização atua, inclusive remotamente, quais instrumentos podem ser aplicados na hora para proteger o passageiro e como a penalidade é calibrada por gravidade, reincidência, agravantes ou atenuantes e qualidade do operador. O texto também reforça o enfrentamento ao transporte clandestino, prevendo multa elevada, transbordo obrigatório e recolhimento do veículo, com possibilidade de perdimento em caso de reincidência. Embora seja uma resolução de bastidor regulatório, o impacto é direto no dia a dia. Check-in e bilhete, pontualidade, acessibilidade, cadastro de veículos ou motoristas, atendimento ao consumidor, execução fiel do esquema operacional e transparência da comercialização passam a ter consequências mais rápidas e mais padronizadas, e isso tende a pressionar empresas e intermediários a elevarem conformidade, rastreabilidade e governança. A seguir, o que realmente importa para empresas, agências, plataformas e passageiros, com leitura orientada para o mundo real. 1. O coração da mudança: fiscalização por risco e por comportamento, com uso intensivo de dados. A resolução estrutura a fiscalização em 3 níveis. Primeiro nível: remoto sem agente, cruzamentos de cadastros, dados transmitidos e informações obtidas por cooperação e denúncias. Segundo nível: remoto com agente, análise dirigida, verificação de indícios e requisição de esclarecimentos. Terceiro nível: em campo, abordagem e checagens presenciais, inclusive por amostragem e mesmo sem etapas anteriores.
Esse desenho deixa um recado ao setor. A fiscalização não depende apenas de blitz. Ela pode começar com rastro digital e inconsistências sistêmicas e escalar rapidamente para campo quando necessário. O motor do modelo é o IQT, Índice de Qualidade de Transporte, usado para enquadrar autorizatárias e orientar o chamado tratamento responsivo, mais educativo ou orientativo para quem tem histórico de conformidade, mais duro para quem acumula sinais de risco. Esse conceito conversa com o próprio novo marco do TRIP, que vem sendo estruturado para ampliar previsibilidade regulatória e elevar qualidade na prestação do serviço. Segundo, o TRO vira peça-chave à régua do corrija primeiro, quando cabível. Um dos instrumentos mais relevantes para o operador é o termo de registro de ocorrência, o TRO. Ele formaliza inconformidades passíveis de correção e concede prazo para sanar, evitando a atuação imediata em situações expressamente previstas. O detalhe decisivo: a resolução abre espaço para a ANTT afastar o TRO e ir direto à sanção quando houver infrator contumaz, descumprimento reiterado, substancial e injustificado. Ou seja, o TRO é oportunidade, mas não é salvo-conduto para repetição. 3. Medidas administrativas na hora. O passageiro no centro e a operação sob pressão. Aqui está o ponto de maior efeito prático. Além de multar, a ANTT pode impor medidas administrativas que alteram a viagem no ato fiscalizatório, entre elas retenção do veículo, imobilização até correção, inativação cadastral, bloqueio temporário de veículo ou motorista ou instalação no cadastro, transbordo, transferência de passageiros para veículo regular, recolhimento, remoção a pátio ou depósito credenciado e interdição de uso de estabelecimento, por exemplo, ponto de venda comercializando irregularidade. A resolução é explícita ao atribuir à autorizatária a responsabilidade por atrasos, interrupções e cancelamentos decorrentes dessas medidas, com obrigação de assistência ao passageiro conforme regras específicas já existentes. 3.1 Retenção com relógio correndo até 3 horas para resolver. Quando a retenção, o infrator tem até 3 horas para adotar medidas reparadoras, como corrigir a falha, trocar motorista ou veículo, providenciar transbordo ou devolver integralmente o valor ao passageiro que desistir. Se não resolver no prazo, a consequência pode escalar para recolhimento. 3.2 Transbordo, obrigação da empresa, se não fizer, a ANTT requisita. O transbordo é responsabilidade do infrator e, como regra, deve ocorrer em até 3 horas. Se a empresa não fizer ou declarar que não consegue, a fiscalização pode requisitar bilhetes, veículo de fretamento autorizado ou poltronas em fretamento e cobrar do infrator. E há um mecanismo sofisticado e sensível previsto: compensação do valor do transbordo com multas, mediante concordância expressa da transportadora requisitada e renúncias
formais, um tema que tende a ganhar debates operacionais e jurídicos quando os atos complementares detalharem o procedimento. 4. O mapa das infrações, 8 grupos do básico ao gravíssimo. A norma organiza as infrações em grupos, com exemplos muito conectados ao cotidiano. Grupo 1. Bilhete em desacordo, falta de informação obrigatória, falhas no saque, cadastro desatualizado, etc. Grupo 2. Ausência de responsável no embarque, atendimento sem urbanidade, bagagem ou extravio, frota ou motoristas incompatíveis com a programação. Grupo 3. Higiene e conforto inadequados, classe de poltronas fora do padrão, irregularidades com bagagens e serviços acessórios. Grupo 4. Venda ou transferência ou remarcação ou reembolso em desacordo, acessibilidade, atraso acima de 30 minutos, com regra específica para ponto intermediário. Grupo 5. Não entregar o serviço do bilhete, falhas de assistência ao passageiro, segurança, plano de capacitação, controle de embarcados, comunicação ANTT em situações operacionais. Grupo 6. Descumprir esquema operacional, veículo ou motorista sem cadastro, jornada e descanso, falta de seguro, viagem extra não cadastrada, saque ou consumidor.gov, identificação clara da autorizatária na venda, inclusive intermediada. Grupo 7. Seção não vinculada à linha, passageiros sem bilhete, lotação acima do permitido, embarque fora do bilhete, operação conjunta sem autorização, desobediência ou oposição à fiscalização e descumprimento de medida administrativa. Grupo 8. O topo, subautorização, transferência irregular, informação falsa, descumprimento de medida cautelar, infração à ordem econômica, violação grave de segurança, administrador condenado por crimes específicos e reincidência de infração que já gerou suspensão. Este último grupo é especialmente relevante porque se conecta diretamente ao risco de cassação e a resolução detalha sinais que podem caracterizar subautorização, perda de autonomia operacional ou financeira, terceirização que sequestra a relação com o usuário, fragmentação de identidade da empresa, etc. 5. Multas em UMRP e calibragem por agravantes ou atenuantes. A matemática da conformidade. As multas têm valores base em 1 MRP por grupo do 1 ao 7, com reajuste anual por atualização da unidade. O diferencial está na engenharia de ajuste. Agravantes: aumento o valor percentual por hora de atraso em caso específico, percentual por múltiplos fatos geradores adicionais, percentual por histórico recente de suspensão ou cassação e percentual por infração flagrada no ponto inicial em hipóteses definidas. Atenuantes reduzem o valor histórico de bom desempenho no IQT por anos consecutivos, índice de solução no consumidor.gov.br com corte mínimo
de 70%, medidas voluntárias eficazes de mitigação ou reparação antes da decisão e adoção das medidas reparadoras em até 1 hora, com desconto maior. Esse modelo incentiva de forma explícita uma cultura de prevenção documentada. Não basta corrigir, é preciso comprovar, registrar e provar tempestividade, e isso muda rotina de compliance jurídico e operação. A lógica de estímulo ao consumidor.gov.br também reforça um recado reputacional. Atendimento e solução de conflitos passam a ter efeito econômico direto na penalidade e não apenas no marketing. 6. Confesse e corrija. A comunicação voluntária de irregularidade. A resolução cria ou consolida em formato mais estruturado um mecanismo de comunicação voluntária de irregularidade, permitindo converter multa em advertência para grupos de 1 a 6, desde que seja antes de qualquer conhecimento formal da ANTT e não seja repetição do mesmo tipo com benefício recente. O procedimento exige narrativa detalhada, reconhecimento expresso, renúncias e, quando possível, plano de medidas corretivas com prazo, em regra até 30 dias, prorrogável uma vez. Tradução para o operador. Se você identificou falha sistêmica, por exemplo, um padrão de emissão de bilhetes ou um gargalo de cadastro ou transmissão, pode ser estratégico autodeclarar e corrigir antes de virar atuação, desde que haja governança e evidência. 7. Suspensão e cassação. Quando o problema deixa de ser multa e vira direito de operar, a resolução mantém uma gradação clara: advertência, multa, suspensão até 180 dias, cassação, fim do direito de ofertar ou comercializar ou executar o serviço no objeto atingido. E há 2 pontos que merecem atenção estratégica. 1. Suspensão ou cassação podem ser parciais, alcançando específicos e até mercados quando excepcionalmente fundamentado. E 2. A ANTT pode converter suspensão ou cassação em multa, com tetos expressos até 5 milhões e 10 milhões de reais, respectivamente, conforme fórmulas e limites. Isso abre uma zona de negociação regulatória que, na prática, tende a depender muito de gravidade, dano, vantagem auferida, histórico e capacidade de correção. 8. Administradores e controladores na mira. Responsabilização pessoal em casos graves. Um capítulo inteiro trata da responsabilidade de administradores e controladores quando a empresa sofre suspensão ou cassação. Pode haver multa pessoal se houver dolo ou culpa apurada em processo com contraditório. É uma mudança cultural relevante. O risco regulatório deixa de ser apenas da empresa e passa a alcançar em cenários graves a cúpula decisória. 9. Combate ao clandestino. Multa pesada, transbordo, recolhimento e possível perdimento do veículo. O capítulo sobre serviço clandestino é direto: multa alta em 1 MRP, interdição
de estabelecimento quando houver comercialização, transbordo dos passageiros, mais recolhimento do veículo quando houver execução e reincidência com o mesmo veículo em um ano, pode levar a perdimento. E a resolução deixa claro que o clandestino pode envolver plataformas tecnológicas, ponto, que dialoga com a realidade atual de comercialização digital e intermediação. 10. Prazos e próximos atos. Quando passa a valer e o que ainda será detalhado. A resolução número 6.074 de 2025 estabelece entrada em vigor em 18 de agosto de 2026, com exceções para dispositivos que já entram na data da publicação, justamente os que tratam de atos complementares, alterações e revogações. E aqui está o aspecto mais importante para quem trabalha com notícia regulatória. A própria resolução determina uma esteira de regulamentação infralegal, incluindo instrução normativa com rol exemplificativo de fatos geradores e portaria com modelos de termos retenção, transbordo, interdição, requisição, etc. O tema já começa a se materializar com atos correlatos publicados em dezembro de 2025, como a IN, que menciona expressamente a resolução 6.074 e o processo administrativo relacionado. O que muda no jogo em uma frase? A ANTT desenha um sistema em que a infração deixa de ser apenas multa no papel e passa a poder virar com mais frequência intervenção imediata na operação, com consequências financeiras, reputacionais e regulatórias progressivas, especialmente para quem insiste em repetir condutas. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E ela vem da ANTT, que agora vai começar a implementar uma resolução que eu digo aqui que vai ser um complemento da resolução número 6.033. Se trata da resolução número 6.074, que foi colocada a partir desse ano, mas vai entrar daqui a 1 ou 2 anos. Essa resolução ela vem com o objetivo de tentar, de fato, acabar com essa prática criminosa que é o transporte clandestino. E vou estar destacando com vocês alguns detalhes desta resolução 6.074, que no caso a primeira que é o coração da mudança, né? Que é a fiscalização por risco e por comportamento, que são em 3 níveis. Primeiro nível, remoto sem agente. Segundo nível, remoto com agente. E terceiro nível, em campo. O primeiro nível, vou estar detalhando aqui com vocês alguns, né? Algumas modalidades, no caso. Cruzamento de cadastros, dados transmitidos e informações obtidas por cooperação e denúncias. Já o segundo nível é análise dirigida e verificação de indícios. Já o terceiro nível é abordagem e checagens presenciais. E também tem a questão das punições, das medidas administrativas, que é do caso a retenção do veículo, inativação cadastral, transbordo,
recolhimento e interdição de uso de estabelecimento. E as multas, no caso, né, as ações, de fato, vou estar destacando aqui com vocês, vai ser, na primeira, advertência, segundo, multa, terceiro, suspensão, até 180 dias, cassação, né? Aí tem a suspensão ou cassação, que pode até ser parciais, e a segunda opção, que pode ser convertido em multa, que varia entre 5 a 10 milhões de reais. Pois bem, eu parabenizo muito a ANTT com esta iniciativa de tentar simplesmente acabar com a prática do transporte clandestino. Mas tem que ser feita a reformulação na resolução número 6.033, tirando aí o limite e também suprimindo o processo seletivo, pois fazendo isso, as empresas que tentam entrar vão conseguir entrar finalmente para iniciar os seus serviços. Isso eu falo das empresas que já estão regulamentadas, que já estão lá com a sua habilitação vigente. Então, tem que ser feito isso. Tanto eu aqui como o canal Ponto Final com Victor Vieira se posiciona favoravelmente à reformulação, no caso da resolução da ANTT número 6.033. Mas parabenizo essa iniciativa da criação da resolução da ANTT número 6.074 de 2025. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.